Problema. A nação guerreira Dvargon. Era o reino dos anões. 1000 anos se passaram desde que o herói anão da primeira geração, o rei Guran Dvargo, construiu este país. Até hoje, o país vinha protegendo, além de desenvolver, sua história, cultura e tecnologia. O atual rei Gazelle Dvargo fazia parte da terceira geração de anões, mas possuía uma aura semelhante à de seu avô em seus dias de juventude. Ele era famoso como um grande herói e celebrado como um rei sábio por seu governo justo. Esta terra era governada por um desses anões. Como uma cidade de livre comércio, era o centro do comércio entre todos os tipos de raças. Portanto, a cidade manteve uma política de absoluta neutralidade. Dentro desta cidade, o rei sábio não toleraria a violência. Mesmo o Império no Leste evitou a agressão aberta contra os guerreiros da nação Dvargon. Desnecessário dizer que este era um tema favorito de conversação entre aventureiros. Os anões eram conhecidos por serem adversários tão ferozes, que havia até mesmo um ditado: vá contra um anão uma vez, não haverá uma segunda vez. Sua reputação como uma nação militar não era apenas para mostrar. Na batalha, uma parede de infantaria pesada defenderia o corpo de magia do exército. Os inimigos seriam totalmente aniquilados pela poderosa magia de ataque antes mesmo de conseguir romper a parede de infantaria. Durante esses últimos 1000 anos, o poder do exército dos anões que se gabavam de invencibilidade sempre permaneceu famoso. E o fator que apoiava essas afirmações não era outro senão os equipamentos que eles produziam usando sua força tecnológica. As armas e armaduras que eles criaram usando suas técnicas de ponta superavam em muito a qualidade dos produtos comuns. Assim sendo, em vez de brigar com a raça anã, as pessoas optavam por criar laços amigáveis. Por esta razão, mesmo se encontrássemos monstros em território anão, quase não haveria ninguém que, tolamente, causaria um conflito. Sua capital era um lugar onde humanos e monstros se misturavam. Era realmente uma das terras mais estranhas do mundo. Sem mencionar que, embora a capital nitidamente transbordasse de ferramentas de guerra, ainda era um país que conseguia desfrutar da paz. O fato de um reduto de revendedores de armas ser o local mais improvável de ocorrer um conflito poderia ser, de certa forma, irônico. Na frente da entrada, havia uma grande fila de pessoas entrando. Lá, um grande portão foi construído, grande o suficiente para bloquear completamente a grande caverna naturalmente formada. As únicas vezes que o portão era aberto era nas ocasiões em que o exército precisava ir e vir, e apenas uma vez por mês. Infelizmente, estava fechado hoje. Abaixo do grande portão, uma pequena porta foi instalada com o propósito expresso de deixar as pessoas entrarem e saírem. Uma fila de pessoas foi formada no lado esquerdo da passagem. Parece que o lado direito era um caminho para nobres e figuras importantes. Isso é o que eu presumi ao observar o que me cercava enquanto fazia a fila do lado esquerdo. Enquanto esperava, vi que havia um tratamento variado para com as pessoas, como aqueles que recebiam um passe livre, enquanto outros eram levados para uma sala separada para verificação. Como sendo de uma nação militar, os guardas assumiam uma postura defensiva. Entretanto, parece que você seria incomparavelmente livre para agir quando dentro. Ainda assim, a fila era incrivelmente longa. Pode ser que gastemos mais tempo aqui esperando do que viajando. Mas no momento em que eu estava pensando nisso, oi, há monstros em um lugar como este. Nós ainda não estamos dentro, então não é bom matá-los aqui? Hey, o que você está fazendo alinhado aí? Vocês são muito atrevidos. E se você não quer morrer, me dê esse lugar. Além disso, deixe tudo o que você tem para trás. Aí então eu vou deixar você ir agora. Essas foram realmente declarações suspeitas. Na verdade, acho que as vozes cheias de má intenção estavam voltadas para nós. Por aqui não havia ninguém além de mim e Gobuta. Em qualquer caso, levar um grupo vestindo apenas tangas faz você destacar-se mal. Higur também queria vir, mas eu recusei. O outro grupo estava acampando na entrada da floresta, esperando pelo nosso retorno. E foi por isso que viemos só nós dois, mas me pergunto se parecíamos alvos fáceis. Parecia que um par de aventureiros que não queria entrar na fila tinha olhos em nós. Oi, Gobuta, você ouviu alguma coisa? Sim, eu também posso ouvir. Você se envolveu com algo assim da última vez que veio? Claro, eu fui espancado até ficar coberto de hematomas, então fui acolhido por um grupo de comerciantes de kobold. Se eles não tivessem me encontrado, eu acho que poderia ter morrido naquela ocasião. Então você se envolveu, bem, então, nada pôde ser feito sobre isso. É algo como o destino dos monstros fracos. Parecia que estávamos em apuros. Além disso, isso era considerado uma ocorrência normal aqui. Eu gostaria de ter sabido disso mais cedo. Como se tivesse percebido meus pensamentos, Gobuta estava pendendo a cabeça. Eu finalmente consegui que ele falasse normalmente comigo,
mas o erro de agora iria devolvê-lo ao seu nervosismo anterior? Eu estava um pouco preocupado. Oi, mesmo que você não seja nada além de um insignificante peixe pequeno, não me ignore agora. Ao invés disso, não é raro um slime falante. Você não acha que vai ser popular em uma exposição? Os dois continuaram a fazer sua conversa irritante. Eu vagamente lembro que me disseram uma vez que eu tinha a compaixão de um Buda, mas eu estou começando a ficar com raiva. Gobuta, você se lembra das regras que eu disse anteriormente? Sim, claro, entendo. Bem, então, por um tempo, eu quero que você feche os olhos e tampe seus ouvidos. Você não deve olhar para cá. Eu realmente não entendo, mas afirmativo. Agora vamos ver. Fui eu quem fez as regras, mas estarei quebrando elas primeiro. Se o meu grupo soubesse disso, seria ruim de um ponto de vista educacional. Desde que eu me certifique de que Gobuta, que estava no caminho, fechou os olhos, vamos começar a limpar o lixo. Naquele momento, o homem à minha direita mudou sua linha de visão. Além disso, verificando meus arredores, eu vi um grupo de 3 sorridentes entre si, enquanto observavam a situação de longe. Os 2 na minha frente eram um espadachim e o outro, vestindo equipamento leve, muito provavelmente estava na profissão de ladrão. No grupo de 3, havia 2 que usavam vestes de mago ou sacerdote e um guerreiro grande. Eu fiz uma previsão. Todos eles estavam no mesmo grupo, e estes 2 na frente iriam nos expulsar, de acordo com o plano deles. Depois, os outros 3 nos seguiriam e nos matariam enquanto fugimos, e então inocentemente reagrupariam-se com os 2 primeiros. Ouso dizer que esse foi o cenário que eles planejaram. Desta forma, eles devem ter matado os monstros mais fracos e roubado seus pertences. Foi bem pensado. No entanto, desta vez, eles escolheram o alvo errado. Oi, você deve esperar pacientemente pela sua vez. Eu sou um sujeito muito tolerante, então não é tarde demais para o perdão. Apresse-se e alinhe-se lá atrás. Eu começo a provocá-los. Naquele instante, os 2 na minha frente ficaram desorientados e seus rostos rapidamente ficaram vermelhos. Esses caras tinham temperamentos curtos. Colocando-se na nossa frente quando você não é nada além de um pequeno monstro fedorento, não fique convencido. Oi, você é tão bom vivo quanto morto agora. Eu até considerei poupar sua vida se você desistisse de seus pertences. Eles estavam recitando o tipo de linhas adequadas para subalternos mesquinhos. E, quando eu era um empreiteiro geral, se você não conseguisse gerir tipos assustadores e fazê-los dançar conforme a sua música, você não estava apto para o trabalho. Entre esses tipos, havia até alguns que haviam rabiscado coisas, tatuagens, em seu corpo. As fracas ameaças de um novato não passavam de vento. Um insignificante peixe pequeno? Você estava falando de mim? Claro que é sobre você. Um slime é o mais pequeno entre os peixes pequenos. Apresse-se e venha aqui. Parece que você pode falar bem, então eu vou te transformar em um demônio escravo sem te matar. Um demônio escravo? Havia algo assim? Deixando isso de lado por um momento, os mercadores e aventureiros próximos começaram a notar a perturbação que estávamos causando. Eu tenho que reunir mais atenção. Embora eu não saiba se legítima defesa funcionaria aqui, seria ótimo se algumas pessoas pudessem testemunhar por mim. No entanto, não havia nenhum humano gritando "eu te salvarei", correndo em minha direção. Se eu fosse uma menina bonita, poderia ter havido alguém assim, mas eu acho que não é razoável esperar isso para um slime. Chamando-me de peixe pequeno repetidamente, você com certeza fala de maneira arrogante. Além disso, um slime. Não importa como eu veja, você é definitivamente um slime. Maldito seja você, mexendo comigo, eu não posso perdoar ser feito de bobo por um fraco como você. Eu vou te matar depois de tudo. Depois de dizer isso, os 2 prepararam suas armas. Finalmente eles estavam prestes a vir para mim. Cara, os primeiros humanos com quem conversei foram assim, que má sorte. Acho que os monstros eram mais amigáveis. As pessoas próximas começaram a se mover para assistir, em um círculo em torno de nós, de longe. Talvez os guardas também tenham notado o alvoroço, e pode ter sido por isso que eles se afastaram rapidamente. Agora, então, eu vagarosamente sigo em frente e digo: Cucucu, você diz que eu sou um fraco? Um slime, desde quando eu me tornei um slime? Ou você está apenas confuso? Eu deliberadamente falei como se implicasse outra coisa. É verdade que, não importa como você olhe para mim, eu pareço um slime. Isso é óbvio desde o momento em que eu realmente sou um slime. Mas isso foi um ato, provavelmente. O que você disse? Não se deixe levar pelo blefe. Se você não é um slime, mostre sua forma real. Depois que você estiver morto, você não vai conseguir dar desculpas. Parece que eles esperariam eu me transformar. Assim como planejado.
Mesmo como um slime, acredito que posso ganhar deles. Contudo, conter-me seria difícil, eu poderia acabar acidentalmente cortando-os ao meio. Era difícil ajustar minha força ao ponto de apenas derrubá-los. Tudo bem então, eu vou deixar você ver essa minha verdadeira forma. Esta nem é minha forma final. Ao gritar, também soltei uma aura sinistra para mostrar meu poder. Claro, só um pouquinho disso. Eu chequei em torno de mim para ver se alguém tinha sentido a pequena quantidade de aura. Entre as pessoas que nos observavam de longe, apenas algumas notaram. Os dois idiotas diante de mim e seus companheiros não mostraram nenhum sinal de estarem cientes disso. Esses caras parecem ser do tipo que late mas não morde. Tendo acabado de observar a situação. Agora, então, me volto para dentro do meu corpo e rompe uma névoa espessa. Ela encobre completamente a minha forma e, depois de um tempo, dissipa-se revelando um monstro diferente. Um lobo negro. Oh! Eu lembro da última vez que usei predação e me transformei a seguir. Eu tinha tomado a forma de um lobo com presas. Agora, eu tinha o pelo preto que era idêntico ao do Ranga evoluído e sua alcateia. Mas não só isso, meu físico excedeu até mesmo o de Ranga, e agora havia um par de chifres na minha testa. Mimetismo, lobo estelar da tempestade. Parece que, se a linhagem do monstro na qual eu usei predação evoluir, isso também afeta meu mimetismo. Esta deve ser uma forma evoluída do Ranga. Eu podia sentir um poder esmagador. Eu tinha certeza de que o par idiota fugiria ao ver essa aparência. Mas ao contrário da minha expectativa. Mesmo que você pareça mais resistente do lado de fora, isso não muda um slime. Oi, você achou que ficaríamos com medo e fugiríamos disso? Eles não perceberam nada. Ei, você deve ser capaz de saber o nível de perigo só de olhar. Em primeiro lugar, se um slime se transforma, mesmo se você não puder dizer se é uma ilusão ou outra coisa, tomar cuidado é uma obrigação. E, no entanto, esses caras não estavam preocupados nem um pouco. Talvez eles foram tranquilizados pela presença de seus 3 amigos escondidos. O número de habilidades que eu poderia usar também aumentou. Supremo sentido do olfato, comunicação telepática, intimidação, movimento sombrio, relâmpago negro. Movimento sombrio era uma habilidade que Ranga e companhia estavam ainda praticando. Seu objetivo era tornar-se capaz de usar a habilidade para se fundir à sombra de seu parceiro e aparecer instantaneamente quando chamado. No momento, eles estavam apenas praticando entrar nas sombras, então ainda havia um longo caminho a percorrer. E a outra, relâmpago negro, eu podia imaginar seu poder sem precisar testá-lo. Se eu tentasse, os homens lamentáveis na minha frente estariam pretos como batatas fritas queimadas. Mas desde que minhas previsões foram bastante pobres, suas condições podem acabar pior ainda. Sendo este o caso, não havia habilidades para usar. Se ao menos intimidação funcionasse nesses idiotas. De certo modo, não são os idiotas invencíveis. De qualquer forma, o resultado final foi que eu só consegui aterrorizar alguns dos espectadores ao invés deles. Cara, eu não me importo mais. Isso é muito cansativo, então apenas venham para cima. Eu deixo que eles façam o primeiro ataque. Se eu recebesse dano enquanto mimetizo, o que aconteceria? Em uma ocasião, eu havia experimentado essa questão enquanto estava na forma de lagarto. Eu descobri enquanto recebia continuamente ataques, que quando uma certa quantidade de dano acumulava, o mimetismo se desgastaria. Depois, não houve danos que se transferiram para o meu corpo de slime. Provavelmente, foi porque a habilidade mimetismo utilizava a essência mágica para criar um novo corpo, razão pela qual o corpo principal não poderia ser danificado. Havia 2 restrições nessa habilidade. Depois que mimetismo se desgastava, eu ficava incapaz de me transformar nos próximos 3 minutos, e o outra era que mimetizar um monstro exigia uma certa quantidade de essência mágica. A quantidade de essência mágica necessária era relativamente insignificante, portanto não era um problema, e não havia limite de duração para a habilidade. Resumindo, não haveria problema em deixar que eles me ataquem o tanto quanto eles queiram. No caso de os adversários serem fortes, eu poderia voltar para a minha forma de slime e fugir imediatamente. E a luta começou com eles atacando primeiro. Morra! Haag! Corte de vento! O ladrão jogou vários punhais em minha direção. E aquele espadachim estava usando um ataque de habilidade. Sua espada estava brilhando verde quando ele balançou a lâmina para mim. Clá! Snap! Jogar simultaneamente 3 punhais foi bastante impressionante, mas não havia força suficiente por trás deles para furar minha pele. Quanto ao espadachim, infelizmente, sua preciosa espada quebrara com um estalo. Agorinha, vocês fizeram alguma coisa? Assumindo o papel de um vilão com um ar de experiência, eu entusiasticamente perguntei-lhes de um modo depreciativo.
Mas, francamente, o poder de seus ataques era tão fraco que minha pergunta era bastante razoável. Aquela habilidade não era nada além de um show? Não, de jeito nenhum. Pele tão dura. Muito dura, baby. Impossível, isso. Esse tipo de coisa, é impossível. Minha espada era feita de prata. Ela tinha um efeito amplificador de poder contra monstros. Bem, claro, a prata não é frágil. O que ele está dizendo, esse cara? Ei, vocês, ajudem também. Como se não mais se importasse com a aparência, ele chamou seus companheiros. Como eu esperava, os 3 que estavam escondidos faziam parte do seu grupo. É o fim para você agora. Ora, realmente, eu não esperava que teríamos a nossa vez. Magia de transformação de um slime. Interessante. Eu vou ter a certeza de dissecá-lo depois de matá-lo. Agora há pouco, ele não se moveu. Mover-se provavelmente irá quebrar o feitiço. Será que é isso? Eu acertei em cheio. Eles faziam tanto barulho enquanto diziam o que queriam. Os 5 se espalharam em círculo ao meu redor e começaram atacando ao mesmo tempo. O ladrão me atacou com uma espada curta. Desta vez, o espadachim lançou um ataque mágico, foi-se de vento. Ele era surpreendentemente talentoso. O guerreiro grande gritou corte pesado quando ele balançou seu grande machado. O mago também usou um ataque mágico, bola de fogo. O sacerdote estava criando um escudo mágico em preparação para o meu ataque. Como um grupo, era uma formação bem equilibrada. Embora, infelizmente para eles, nenhum dos seus ataques tenha me afetado. Eu olho rapidamente para eles. Aparentemente, eles estavam muito chocados para fazer um som. Se fosse agora, intimidação poderia ter um efeito. Aruuu! Lobo uivando. Acredite em mim quando digo que sinto muito pelos maus efeitos sonoros. Eu uso intimidação em cima do meu uivo. Mas isso acabou sendo uma grande falha. Até os espectadores estavam desmaiando no entorno e alguns molharam as calças. Simplificando, a situação foi um grande desastre. Droga, o que devo fazer? Isso definitivamente não terminaria bem. E o grupo dos 5? Eles haviam recebido todo o impacto de intimidação à queima-roupa. Bem, claro. Não há realmente necessidade de dizer isso em voz alta. E de repente, eu detecto um número de guardas anões correndo em minha direção com percepção do poder mágico. Quanto ao meu atual estado de espírito, eu olho para a cena de pessoas sujando suas calças com várias substâncias, e eu despreocupadamente penso comigo mesmo enquanto escapo da realidade. Limpar toda essa sujeira deve ser uma droga.